Oi pessoal, meu nome é Vinícius, eu faço quadrinho para os outros e agora estou tentando fazer um quadrinho meu do zero. Mas então, a gente já falou de algumas coisas, né? A gente ainda está falando do início, né? E hoje a gente vai falar sobre algo importante que é contraste, né? Contraste conceitual. Porque uma história, né, para ficar de pé, ela tem que trabalhar com contrastes entre os personagens, né, para ficar algo interessante. E, de novo, né, eu estou usando como base esse quadrinho que eu estou fazendo, que é um quadrinho de herói, e o quadrinho de herói tem umas convenções, né, que é basicamente tem o protagonista e tem o seu antagonista. E, e a dinâmica mais básica desse gênero é que o herói ele faz alguma coisa, ele ou quer fazer alguma coisa e o antagonista vai impedi-lo de fazer essa coisa. Mas então para isso a gente tem que criar contraste entre esses dois personagens para criar uma dinâmica interessante, né? Porque os dois têm interesses, obviamente, radicalmente diversos. O que acontece? Já falamos que o ideal é a gente começar tendo uma sinopse em mente, né? Uma ideia muito resumida, nessa ideia resumida ser colocada de maneira clara a tua história, né? O ideal seria você ter em mente já o começo, o meio e o fim, e com isso a gente já pode começar a história, entendeu? E o que acontece? Então vamos falar de contrastes conceituais, né? Que a gente vai definir com isso os atributos tanto do protagonista quanto do seu antagonista. E o que acontece, né? Aqui, voltando, né? Para falar da história, né? O que é a sinopse da minha história? Os militares roubaram um artefato dos deuses e esse artefato permitiu os militares tomarem o poder e acabarem com toda a oposição, inclusive dos deuses, né? Privando-os do poder deles. Passaram-se algumas décadas, esse artefato foi roubado dos militares, quem roubou desfez tudo que os militares haviam feito para se manterem no poder, o poder começou a esfarelar diante deles, e esses deuses com poderes restaurados, eles voltam. E a história começa com o nosso protagonista, que era o dono do artefato que foi roubado. E ele aparece no alto comando do exército, aparece perante os generais, e ele para comunicar, né, que ele vai procurar o artefato dele, que foi roubado, e para cada dia que ele não encontrar o artefato, ele vai matar um dos generais. Daí, né, o nome desse primeiro arco de história, chamado 16 Generais. É isso o grosso da história. O miolo da história é esse. E o que acontece? Com isso em mente, a gente já começa. Já estão dados alguns contrastes. Né? Por exemplo, entre os antagonistas, né, que são militares, e o nosso protagonista, que é um ser divino, né, um ser da escuridão, então a gente já tem um conceito que é claridade do lado do antagonista e obscuridade do lado do nosso protagonista. Ele é um deus sombrio. Os militares, eles roubaram esse artefato para tomarem o poder e se manterem no poder. Então aqui nós temos conservação. E do lado dele, do nosso deus sombrio, nós temos a disrupção. Né? Porque o poder dos militares vai começar a esfarelar. Né? Não são só os deuses que voltam com o poder restaurado, né? Vai haver
levantes da população, um monte de coisa vai começar a dar errado. Então, e o nosso protagonista vai ser um dos agentes dessa disrupção, né? E um terceiro atributo, obviamente, né? Eles são humanos, então nós temos humanidade de um lado e do lado do nosso protagonista a sobre-humanidade. A gente pode falar também de super-humanidade, né? Porque o nosso protagonista, ele é um deus, mas é um deus na acepção arcaica do termo, não na nossa acepção cristã, né? Ou, para ser mais exato, né, do judaísmo pós-exílio persa, né? Que um deus sem corpo, um deus que não é humano. Ele é uma divindade e ele é humano, só que ele tem uma sobre-humanidade, né? Ele tem poderes sobre-humanos. E o que acontece? Com isso a gente já está definido. Esse jogo de oposições vai ajudar, inclusive, a resolver elementos visuais mesmo da narrativa, né? Porque a gente está falando de quadrinho é imagem, basicamente, né? Tem texto, mas é imagem. Você pode contar uma história em quadrinho sem um texto escrito, né? O texto é dado, né, pela narrativa, mas nem precisa ter um texto assim, né? Então, existe uma preponderância da imagem sobre o texto escrito no quadrinho. E, por exemplo, né, se a gente trabalhar com o conceito de claridade de um lado e obscuridade do outro, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Um monte de coisa visualmente interessante, né? Conservação, disrupção, entendeu? E humanidade sobre humanidade. E o que acontece, é interessante falar sobre humanidade, né? É o conceito do super-herói, né? É um sobre-humano. Mesmo os heróis, né, que não têm poderes sobre-humanos, eles têm algo em que são excepcionais, né? Entendeu? Então, o exemplo mais claro, né? O Batman, né? O Batman, ele não tem poder. Não, tudo bem, o pessoal fala, né? O superpoder dele é a fortuna dele. Mas ele é um detetive, né? Ele tem uma mente muito aguçada, né? Então isso acaba dando um caráter excepcional a um vigilante que é simplesmente um ser humano. E é basicamente isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como que esse jogo de oposições a gente resolve até na narrativa mesmo da história, nas primeiras páginas, tá? Mas isso fica para o próximo vídeo. Para terminar, né, eu estou nas redes sociais, eu estou no Twitter, eu moro no Twitter, né? No Instagram eu fico muito mais ou menos. Eu tenho um portfólio que fica no Behance, né? E mais o que? Eu tenho TikTok também, que eu coloco algumas coisas lá. Mas é basicamente isso. Então, até o próximo vídeo.